todos, que a paz de Deus seja conosco hoje e sempre. Meus cumprimentos aos trabalhadores aqui da casa, meus amigos, e para mim sempre é um motivo de alegria poder estar aqui nessa casa, falarmos um pouco dos ensinamentos do Cristo, à luz da doutrina espírita, que é essa luz que tem iluminado as nossas vidas, os nossos caminhos, e que nós temos que compreendê-la cada vez mais para que nós possamos fazer o nosso processo evolutivo. Três grandes momentos da nossa história espiritual evolutiva, por assim dizer, marcaram os passos que a humanidade tem dado. Nós temos que lembrar, retroceder um pouco lá no tempo, que os homens primitivos, eles tinham a divindade como sendo algo muito superior às suas forças. E tudo que fugia da compreensão dessas pessoas era tido como Deus, como algo que estava acima da compreensão humana. E dessa percepção nasceu a noção de politeísmo, que é uma crença em vários deuses. O politeísmo ele aparece como sendo uma justificativa para tentar compreender o que era incompreendido por esses homens primitivos. E à medida que esses homens foram evoluindo, essa crença politeísta ela foi se aperfeiçoando, por assim dizer. E houve então momentos de transição. Chegamos a um politeísmo mais rebuscado, como lá na época do Império Romano, ou dos gregos um pouco antes, onde havia um deus, como na mitologia, Zeus, e havia outros deuses menores, por assim dizer. Então isso marca uma transição da noção de politeísmo para o monoteísmo, que é a noção, a crença em um Deus único. Esse monoteísmo é um grande marco da nossa história espiritual, enquanto nós nos encontramos aqui na Terra, porque nós passamos a acreditar em um Deus único, ainda, claro, numa noção um pouco imperfeita de acordo com a evolução daqueles homens primitivos. Mas essa noção se evoluiu, esse monoteísmo, e coube então a um povo aperfeiçoá-la e legá-la para a humanidade, que foi o povo hebreu, que se fez ali na figura de Moisés o grande condutor desse povo. E essa crença, não que não havia essa crença em Deus único antes do povo hebreu, havia, só que era mais restrita aos chamados iniciados, aos estudiosos das leis divinas dos povos mais primitivos. E o povo hebreu então passou a desenvolver essa crença monoteísta, fugiram ali para o universo do Egito, naquela história que nós já sabemos, e Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos ali no Monte Sinai, naquela peregrinação que ele fez no deserto. Isso por volta entre 1300 e 1400 anos antes de Cristo. E a vida dos 10 mandamentos mostra o cuidado do Criador para conosco. Porque os 10 mandamentos, eles são tidos como a primeira grande revelação de Deus à humanidade. E essa revelação se fez presente justamente pela crença no Deus único. E os 10 mandamentos, ali no primeiro mandamento já é assinalado: amarás teu Deus sobre todas as coisas. E ali inicia a nossa história de maturidade espiritual. Moisés se fez o grande legislador do povo hebreu. O povo hebreu, Emmanuel vai dizer no livro A Caminho da Luz, foi um povo muito homogêneo, o povo judeu, um povo muito unido entre eles, que por mais que eles se vivessem dentro de um sistema mais rígido de costumes, eles souberam legar para a posteridade noções de fraternidade, noções de amor, ainda um pouco tênues perto daquilo que se esperava então para toda a humanidade. E essas noções que Moisés trouxe, que foi ali fincada nos 10 mandamentos, permeou ao longo dos séculos esse povo. E esse povo, além dos 10 mandamentos, também recebeu então várias outras leis que Moisés escreveu pelos seus livros, Deuteronômio, Levítico e outros livros. Então fez uma grande divisão entre a lei divina, que está no núcleo dos 10 mandamentos, e as leis humanas que Moisés escreveu nos seus livros. Essas leis humanas, elas são leis modificáveis, são leis temporárias, que vieram para regular um determinado povo durante uma determinada época, como nós temos também as nossas leis humanas aqui. É que Moisés ele foi um legislador, no sentido religioso, de ser esse instrumento da espiritualidade, trazendo os 10 mandamentos, e foi também um legislador civil, como se fosse
um responsável por trazer leis humanas que regulam os costumes, o casamento, por exemplo, o que se deve e o que não se deve comer, ingerir. Só que, em razão da natureza primitiva daquele povo, ele acabou rotulando essas leis humanas como sendo leis divinas também. Mas à medida que esse povo foi se desenvolvendo, esse povo hebreu, passados os séculos, alguns dos seus profetas começaram a anunciar a vinda de um Messias, que viria ensinar novos conhecimentos e também libertar esse povo na crença deles, essa libertação do que eles entendiam como tal, geralmente muito vinculada a uma existência mais material, corpórea. E os séculos se passaram e esse Messias acabou então encarnando neste povo novamente, que foi Jesus. E Jesus ele veio trazendo a segunda grande revelação de Deus à humanidade, que está centrada no seu Evangelho de luz, que é o nosso objeto central da nossa fala desta manhã. E Jesus ele se fez portador das verdades universais. Ele foi muito maior do que Moisés. Moisés foi um grande legislador, um grande profeta do povo, o maior profeta do povo judeu. E Jesus se fez o enviado de Deus. A mensagem de Moisés é uma mensagem mais centralizada, com exceção dos 10 mandamentos, que tem uma linguagem universal. Os seus ensinamentos tinham uma linguagem mais centralizada daquele povo e daquela época. Jesus veio e universalizou esse conhecimento e dizendo que todas as leis e todos os profetas se concentram em uma lei única, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, repetindo o que Moisés disse, e ao próximo como a si mesmo, acrescentando este termo. Kardec vai dizer que Jesus, a sua natureza excepcional de espírito puro, traz todo o colorido especial à sua mensagem de luz aqui para a humanidade. Porque Jesus não centralizou só no povo hebreu, no povo judeu da época, a sua mensagem, mesmo porque uma parte deles não compreendeu. Jesus ele teve essa vocação de universalizar todo o conhecimento novo que ele vinha trazendo, embora ele partiu daquele de Moisés. Só que Jesus disse: eu vim para cumprir a lei. Mas a lei que ele se refere era a lei que estava centralizada nos 10 mandamentos e não nos costumes um pouco já ultrapassados que Moisés rotulou também de lei divina. Então Jesus surge como esse grande Salvador, esse grande Messias, cuja linguagem se destinava a toda a humanidade, diferentemente de Moisés. E Jesus trabalhou para isso, tanto que a sua mensagem ecoou pelos séculos e continua ecoando porque é de origem divina. Kardec vai dizer com todas as letras do Evangelho segundo o Espiritismo que, se não tivesse origem divina, tanto os 10 mandamentos quanto o Evangelho de Jesus não teriam a força de se solidificar entre nós. Muito embora nós temos hoje uma compreensão melhor das leis divinas, ainda há um descompasso entre a compreensão e a prática dessa lei divina. E a humanidade, então, ainda tem se chocado com essas noções e temos trazido ainda sofrimentos para nós em razão de uma desconexão do conhecimento e da prática da lei divina, com que nós temos violado sistematicamente essa lei, onde está ali na lei do amor. Mas nós podemos identificar na mensagem do Cristo alguns pontos essenciais que nós temos que relembrar sempre. E quanto mais nós relembramos, mais nós vamos compreendendo um pouco da nossa história, enquanto espíritos aqui encarnados, e qual é a nossa finalidade enquanto espíritos imortais. Nós estamos aqui em um curto período de tempo, aqui na Terra. E este tempo é um tempo de aprendizado. É um tempo onde nós nos encontramos matriculados em uma escola. Para alguns é uma escola, para outros é uma penitenciária. Aqueles ainda que se encontram em conflito maior com a lei divina. Mas todos aqui estamos num grau de aprendizado. Um dos grandes ensinamentos do Cristo, Kardec vai nos lembrar que está centralizado na noção de que existe um reino dos céus, na linguagem que ele utilizou. Mas esse reino dos céus é um reino, como ele mesmo diria, que não vem com aparências exteriores. Ele vem dentro de uma noção de construções íntimas, de edificar em nosso íntimo aqueles ensinamentos que ele mesmo, Jesus, legou e exemplificou. E esse reino dos céus é um reino cujo acesso nós temos que
trabalhar para ter esse acesso. E esse acesso é muito difícil, é muito árduo e muito trabalhoso, dentro daquele ensinamento da porta estreita. Só que nós temos que percorrer esse caminho. E por isso que Jesus não é aquele salvador no sentido de religiões que até hoje se difunde, no sentido de salvar aquilo, de nos eximir da nossa responsabilidade enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Ele não veio nos absolver dos nossos problemas ou das nossas violações ainda à lei que Ele mesmo ensinou, mas veio ensinar o caminho que nós devemos percorrer. E esse reino dos céus, ele nada mais é do que a construção das virtudes cristãs em nosso íntimo, em nosso eu espiritual. A nossa trajetória é um caminho de luz, é caminho da luz, como Emmanuel colocou no seu livro, mas esse caminho é um caminho ainda tortuoso. Mas nós temos que nos esforçar para construir isso dentro de nós. Temos que compreender o que significa esse reino dos céus e introduzir em nosso íntimo essas virtudes. Se nós compreendermos que a lei do amor é a lei da nossa felicidade, nós temos então que passar a vivenciar essa lei. Mesmo dentro de um contexto de provas e expiações, onde nós nos situamos atualmente, que ainda há uma certa dose de sofrimentos, de desafios na nossa existência física. E o caminho que nós vamos percorrer está então no cumprimento dessas leis divinas. Uma outra noção que Jesus trouxe, analisando a sua mensagem no sentido universal, é a questão da humildade. Jesus, ele trabalhou intensamente essa noção, nascendo numa manjedoura, e o nascimento dele já é um marco na questão da humildade. Humildade é quando nós sabemos aquilo que nós somos, das nossas imperfeições ainda, mas nós temos uma disposição para modificar aquilo dentro de nós. Humildade é sabermos que nós somos matriculados numa escola de conhecimento espiritual, de ciência universal. O Espiritismo é uma ciência universal. E o Evangelho é o núcleo dessa ciência. Emmanuel vai dizer que nós não temos como edificar nenhuma virtude dentro de nós se nós não trabalharmos a questão da humildade. E sem dúvida ela é a virtude mais difícil de ser introduzida no nosso íntimo. Nós temos geralmente um ímpeto ao orgulho, que é o oposto da humildade, de nos colocarmos como pessoas melhores, como credores de atenções, de afetos, sem exigir, sem entregar uma contrapartida. Isso está muito impregnado em nós, muitas vezes nós nem percebemos. E Jesus, em todo o seu ministério, ele colocou a humildade como sendo o elemento central que dá acesso ao chamado reino dos céus. E colocou o orgulho como sendo um dos maiores obstáculos à entrada nesse reino dos céus. Então a humildade está no centro ali dos ensinamentos do Cristo. É algo que nós temos que também nos aprofundar nesse conhecimento. E a humildade, ela é uma característica do espírito. Ela não vem também com aparências exteriores, como nós imaginamos no primeiro momento. Mas ela é uma conduta, ela é um traço da personalidade. Da nossa personalidade, do nosso conjunto de valores. A humildade, ela se sobressai desta maneira. Então está ali no centro mesmo das atenções dos ensinamentos do Cristo. A todo momento ele vai trabalhando essa questão da humildade. Lá naquela quinta-feira antes da sua crucificação, ele chegou onde no ambiente que aderia à última ceia, naqueles momentos, naquelas horas que marcariam para sempre a história da humanidade, ele foi ali e lavou os pés dos seus apóstolos. Um ato também de humildade. Imagine vocês um espírito puro, que saiu de esferas superiores, que nós ainda não temos nem condições de compreender, encarnou no plano de provas e expiações e começou a lavar os pés de apóstolos ainda muito perfeitos. Os apóstolos são símbolos, cada um ali com a sua personalidade, símbolos de um pouco de nós. Cada um de nós temos um pouco daqueles apóstolos ali, ainda indecisos, como Pedro, depois alguns ainda com dúvidas, como Tomé. Nós temos ainda esses conflitos íntimos, e os apóstolos representam esses arquétipos psicológicos da nossa personalidade. E Jesus nos serviu ali, cada um deles, naquele momento. Toda a sua trajetória foi uma trajetória de humildade. O outro grande ponto da mensagem de Jesus é a questão do amor. Jesus trouxe uma noção muito aprofundada de amor, que até então não era ainda compreendida pelos povos da época, salvo exceções.
O amor que Jesus nos ensinou é um amor universal. É aquele amor que nós temos que desenvolver em favor de todos os nossos irmãos. É um amor ainda que transcende uma compreensão puramente humana. Jesus, ele trabalhou o entendimento, o conhecimento que veio de Moisés, no amar a Deus sobre todas as coisas. E isso realmente está na base de todas as construções religiosas de origem, de fundamentação cristã. Mas quando ele acrescentou o amar ao próximo como a si mesmo, ele trouxe uma profunda inovação aos ensinamentos. Esse ensinamento não era muito bem desenvolvido pelo povo judeu da época. Pelo contrário, eles tinham uma noção de um Deus mais aguerrido, um Deus mais vinculado às guerras, um Deus que deveria ser temido e não amado. Jesus foi o primeiro que se referiu a Deus como Pai. Vai nos dizer Joana de Ângeles. Observe que para nós hoje é muito comum referirmos a Deus como Pai, mas isso há 2000 anos atrás era algo bastante novo. O povo judeu, onde Moisés trabalhou os seus ensinamentos, não tinha essa noção de que Deus era um Pai. Então Jesus, ele nos trouxe uma aproximação, ele nos aproximou um pouco mais do Criador. E quando ele pronunciou a palavra amor, como está escrito ali no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de forma bem poética, os povos sobressaltaram-se. E os mártires, ébrios de esperança, correram ao circo. Lembra dessa frase? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Os mártires foram os grandes homens que plantaram as palavras divinas com sangue. Entregaram o corpo físico, os sofrimentos, para que as verdades cristãs frutificassem naquele começo. Começou com Estevão, ali por volta do ano 35 da era cristã, o primeiro grande mártir, morreu ali pela pena do apedrejamento, chamada lapidação, e ali ele começou a plantar, por meio dos sofrimentos, o que viria naqueles primeiros 300 anos da história da cristandade, os tempos apostólicos, como diria Emmanuel. E essa noção de Deus, ela foi muito bem aprofundada, mas Jesus colocou o nosso próximo como objeto das nossas atenções. Que nós temos sim que amar a Deus sobre todas as coisas, que é o nosso Criador, mas nós temos também que amar o próximo. E isso ele fez como uma pedra de toque, como se fosse ali a base de todas as realizações humanas. E isso deveria ser repetido por todos os grandes estudiosos, pelas grandes personalidades do cristianismo, e hoje os espíritos, também por meio da doutrina espírita, repetem esse ensinamento para nós. Temos ainda dificuldade de colocar em prática esse amor universal do Cristo, mas está na construção das suas realizações. E colocou depois em seguida amar ao próximo amar ao próximo e a si mesmo, como a si mesmo. Esse amor que nós temos que ter em relação a nós mesmos. Esse amor de conhecermos a nossa realidade espiritual, de sabermos o que nós somos, que somos seres imortais e que temos um Criador que nos vela, mas que ao mesmo tempo entrega a sua lei para a nossa compreensão. Outro grande ensinamento do Cristo ele começou a trabalhar a questão da justiça divina, de uma maneira ainda muito incipiente. Embora Deus seja muito amor, um amor universal, um amor puro, na expressão mais pura que nós possamos compreender, mas ele também tem o lado da justiça. Jesus legou o grande ensinamento a cada um de acordo com as suas obras. E ele viria repetir essa mensagem ao longo também do seu ministério, quando ele esteve aqui conosco. E colocou ali a justiça divina como sendo um dos elementos que estão no núcleo dos ensinamentos que vieram por Deus. Lembrando que Jesus, ele falava o que Deus queria nos falar. É por isso que alguns estudiosos falam que Jesus era um médium, mas um médium de Deus. É por ele que Deus falava, se comunicava conosco, transmitia as suas leis. E a ideia de justiça divina, ela vai percorrendo a nossa compreensão da nossa vida. Porque a justiça divina, ela nos entrega aquilo que nós temos, entrega aquilo que nós precisamos para o nosso progresso espiritual, de acordo com as nossas construções íntimas. Ninguém escapará da atuação da justiça divina. Mas Jesus, ele não pôde trabalhar com muita intensidade esse ensinamento. Isso caberia ao Espiritismo mais à frente trabalhar, como tem trabalhado isso.
E a justiça divina é um dos assuntos que tem uma certa complexidade. Mas significa que nós temos um Deus que realmente entrega, mas não é um Deus no sentido punitivo como pensou Moisés, exclusivamente punitivista, exclusivamente uma noção muito negativa à ideia de culpa e punição. Por mais que essas ideias estejam atrás da noção de justiça divina, mas elas não podem dominar e não podem estrangular a ideia de bondade divina. A justiça divina só pode ser compreendida a partir da noção de bondade de Deus. Nós não podemos divorciar a noção de justiça da noção de bondade, porque a justiça ela é um acessório à bondade de Deus. Porque tudo que acontece conosco, que nós rotulamos às vezes de sofrimento, de aflições, tudo isso está dentro de uma ideia de justiça. E como disse Jesus, bem-aventurados que sofrem, os que são aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados porque estão dentro de uma trajetória, percorrendo uma trajetória, muitas vezes aflitiva, mas necessária ao progresso espiritual. E Jesus também nos trouxe, dentro da sua grande mensagem de luz, ao lado do reino dos céus, de como, o que é o reino dos céus, ao lado da noção de amor, ao lado da noção de justiça divina, ele trouxe a noção do perdão. E ele também trabalhou toda a sua mensagem, colocou o perdão como pedra de toque. Também era algo muito novo para o povo judeu. Muito novo. O perdão não era muito bem trabalhado por eles, pelo contrário, existia uma ideia de vingança muito grande. Quem leu Paulo e Estevão vai se lembrar logo no início do livro da história da família do Gesiel, que viria a ser ali o futuro Estevão, futuro mártir, que o pai dele teve ali, a sua propriedade foi apropriada pelo Império Romano. Porque na época, o Império Romano dominava boa parte do mundo conhecido. Inclusive ali em Corinto, na Grécia, onde se passa a primeira parte do livro Paulo e Estevão, do Emmanuel, e depois ali na Judéia, hoje Israel. Mas nós vamos ver ali pessoas dedicadas à religião, como era a família dele, o pai e os dois filhos. Jochebed era o nome do pai, Gesiel e Abigail, os dois irmãos, os filhos dele. E ele fica totalmente indignado com o Império Romano. Por mais que ele fosse um homem da religião, era um judeu extremamente dedicado, mas ele não tolerou receber, digamos, essa aprovação de ser desapropriado da sua pequena chácara. E ele foi falar com o filho, e o filho falou, não, pai, e até abriu lá os Salmos e estava justamente para uma mensagem de que ele deveria tolerar as provações da vida. Só que ele não tolerou, e ele repetiu um outro ensinamento que estava contido em um dos livros de Moisés, dizendo que a ideia de vingança deveria ser, sim, trabalhada entre eles. Então, essa vingança de não aceitar. E depois, para quem leu a obra, ou quem sabe, houve ali todo um acontecimento que viria a culminar com a separação da família, com a morte do pai, e com, depois, a escravização do Gesiel. Enfim, a história caminha ali para a transformação dele na pessoa de Estevão. Mas a noção de perdão não era, então, muito trabalhada no povo judeu. Mas Jesus fez do perdão uma das pedras de toque dos seus ensinamentos, que é outro ensinamento muito difícil de ser também totalmente impregnado por nós ainda. O perdão é a decorrência do amor. Nós não temos como perdoar se nós não cultivarmos o amor dentro de nós. O perdão não é esquecer aquilo que nos faz de mal, esquecer o mal. O perdão é ressignificar. O perdão é reeditar as memórias ruins que ficaram dentro de nós em razão de algo que sofremos, que alguém fez em nós, que nós acreditamos no nosso desfavor. E Jesus foi então toda a sua trajetória do perdão até lá no momento da cruz, ele lá na cruz, prestes a desencarnar, ele disse em relação às pessoas que planejaram a sua crucificação, a sua morte: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então, todo o ensinamento. Aí ele desencarna em razão disso, do sofrimento do martírio na cruz, e ele retorna em espírito, logo no domingo, primeiro, ali, para Maria Madalena, no horto, ali onde o corpo foi colocado, e ele não faz nenhuma referência negativa àquelas pessoas que foram responsáveis por sua condenação. Observem isso na trajetória do Cristo. Pelo contrário, ele sempre veio novamente ensinando-os no amor.
Passado alguns anos, alguns poucos anos, começam as perseguições, as primeiras perseguições contra os cristãos, onde Estevão se fez o grande personagem. Aí vem Saulo de Tarso perseguindo os cristãos, e Jesus vai atrás dele, lá às portas de Damasco, e não o condena. Só pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só isso. Ele já tinha matado pessoas, já tinha trabalhado pela condenação de muitos, como do próprio Estevão, em razão das acusações de Saulo de Tarso. E ele vai e não questiona Jesus, não se indigna com a conduta dele, pelo contrário, o chama para a difusão das verdades universais. Olha a postura do Cristo, sempre o perdão é colocado. Lá no final da obra, Paulo Estevão, na última página, quando ele já desencarna, aí já como Paulo de Tarso, não mais Saulo, ele reencontra Jesus. E o Estevão ali do lado dele, Estevão do lado de Jesus, e a Abigail também do lado de Jesus. E Jesus fala, né, é do desejo de meu Pai que mártires, se referindo a Estevão, e verdugos são perseguidores, referindo-se a Paulo, né, se encontrem para sempre no reino de meu Pai, mais ou menos assim. Ali estavam, né, o verdugo, o perseguidor de uma outra época, e a sua vítima, e os dois ali se unindo. Mais uma vez um exemplo do perdão está ali nos fundamentos do Cristo. E o último grande fundamento que Jesus nos trouxe se prende à questão da oração, da prece. A oração é colocada por Jesus como sendo um dos elementos essenciais da nossa existência, porque é justamente pela prece, pelas orações, que nós nos conectamos com o Criador. E ele deu vários exemplos disso, porque ele ia, muitas vezes se recolhia às colinas, aos montes para orar. Reparem isso na trajetória do Evangelho. Ele separava, às vezes, num final de semana, alguns dias para jejuar, no sentido de purificar, nos ensinando o jejum, né, das misérias morais, o jejum das nossas maledicências, daquilo que nós temos que reparar dentro de nós ainda. E ele ia então orar, se conectar com o Pai. E toda a trajetória dele, ele teve esse contato muito próximo com o Criador. Eu, particularmente, fico muito admirado como Jesus trabalhou essa questão de paternidade divina. Muito. Reparem, leem com esses olhos os Evangelhos, como ele trabalhou essa noção de paternidade divina. Nós somos filhos de um Criador. E nós temos então que ter um contato com esse Criador. Tal qual o filho o tem com o seu pai, com os seus pais. Essa é a noção que ele pegou. E Jesus fez o que foi possível dentro de um povo mais rude e um povo mais primitivo. O povo hebreu teve dois grandes méritos, em razão da crença muito trabalhada no monoteísmo, na ideia de um Deus único. Eles receberam então as duas primeiras grandes revelações de Deus na humanidade: os 10 Mandamentos e o Evangelho de Jesus. Jesus o trouxe ali pessoalmente. É claro que Jesus, nós sabemos, nós espíritas, ele é o governador da terra. E tudo que vem para a melhoria da sociedade parte do Cristo. Temos que ter essa noção. Os 10 Mandamentos, no fundo, ele é obra de quem? Do Cristo. Ele veio por meio de espíritos superiores, que Moisés, né, se referiu a Jeová como sendo o Criador. Mas dentro da ideia espírita nós temos, né, uma noção de mediunidade, e ele recebeu os 10 Mandamentos mediunicamente, por espíritos superiores. Então Jesus, ele trouxe a sua mensagem, ele ressignificou a mensagem de Moisés, trouxe aquilo que realmente é de natureza universal, cultivou a sua mensagem para toda a sociedade humana, toda a humanidade, fez um sol, e os séculos transcorreram dentro dessa mensagem. A ciência foi evoluindo, nós também fomos evoluindo como espíritos. Houve várias revoluções científicas lá no século XV, mais ou menos, século XVI, o Renascimento, uma nova compreensão dos valores humanos, veio o Iluminismo, depois com a difusão de novas ideias, e o planeta começou a ter noções mais rebuscadas. Declarações de direitos humanos vieram a ser publicadas por vários países, todas impregnadas com o cristianismo. Muito embora, quando estudamos isso, muitas vezes não é mencionado, mas a origem de todo o direito humano, os direitos humanos, está dentro da ideia de cristianismo. Isso deve ser dito, deve ser reconhecido.
Mas nós ansiávamos por mais conhecimentos. Assim como o povo judeu, passados os séculos desde a mensagem dos 10 mandamentos, ansiavam por ensinamentos novos, tanto que o Cristo se fez presente naquela época, nós também, a humanidade, ansiava por conhecimentos novos, porque só a ciência, por si só, embora seja muito relevante, ela não responde a todas as nossas indagações. E a ciência havia alcançado um apogeu no século XIX, muito grande, com as descobertas de várias teorias que viriam se confirmar. A teoria da evolução, né, por Charles Darwin, entre outras teorias ali que viriam a cumprir e nos dar uma noção mais exata do nosso papel aqui, dentro de seres aqui encarnados. Mas os ensinamentos do Cristo estavam um pouco ainda já deturpados, alguns princípios estavam caindo em esquecimento, a igreja dominante da época já estava um pouco acuada pela ciência, ela se fechou dentro dos seus tempos, muitos tempos do planeta, mas era o momento da humanidade receber então novos ensinamentos do alto. Já se passaram 18 séculos entre a mensagem do Cristo e aquele momento de culminância intelectual, científica, que é o século XIX. E dentre os países que viviam esse desenvolvimento, um deles se destacou, foi a França. A França, ela realmente representava a cultura da época, no século XIX. E ali que começaram então aqueles fenômenos de movimentação de objetos, fenômenos de movimentação de sons, de ruídos, e que viriam a ser objeto de estudo por alguns pesquisadores da época. Não só na França, como em outros países também, mas na França foi ali o que mais, onde houve uma significação maior para esses estudos. E dentre os pesquisadores, um deles, que nós conheceremos como Allan Kardec, foi o grande responsável por reunir esse conhecimento, muito ainda incipiente, por meio de comunicações. Os espíritos estavam se comunicando por meio de movimentação de objetos, e depois eles se comunicavam pela psicografia, porque é uma maneira mais aperfeiçoada. Descobriu-se que havia médiuns, descobriu-se que havia uma faculdade que o Kardec chamou de faculdade mediúnica, e que essa faculdade permite que inteligências extracorpóreas se comuniquem conosco, que nos encontramos aqui encarnados. E dentro dessas ideias, ele foi desenvolvendo e viu que havia então uma doutrina nova, que não podia ficar restrita àqueles que estavam ali pesquisando. E por isso que ele publicou, no ano de 1857, o Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, o Livro dos Espíritos. E este livro, ele nos traz uma noção extremamente aprofundada da nossa existência espiritual. A primeira parte, o que é Deus, os elementos gerais, o que é o princípio espiritual, o princípio material. Na segunda parte, o mundo espiritual, o mundo espírita, para onde nós vamos, de onde nós viemos, a noção de imortalidade, a noção de reencarnação. Na terceira parte, as leis morais, as leis que regem as nossas vidas. E é nessa parte que Kardec começa a fazer uma conexão profunda com o Evangelho de Jesus. A última lei que ele começa com a lei de adoração, que vai falar da prece, dessa conexão. Nós já vamos nos conectando com os ensinamentos do Cristo. E ele conclui lá a lei de justiça, amor e caridade. A última lei que ele trabalha na terceira parte do Livro dos Espíritos. Esta lei, ela será então trabalhada no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a quarta parte do Livro dos Espíritos, que ele conclui com as esperanças e consolações, das penas e gozos terrestres, das penas e gozos futuros. E assim ele termina o Livro dos Espíritos, que é um marco na história da humanidade. Temos lá os 10 mandamentos, os evangelhos, depois o Livro dos Espíritos e todos que se sucederam ali, por meio da obra do codificador Allan Kardec. Mas quando ele escreve o livro Evangelho segundo o Espiritismo, porque primeiro ele publica o Livro dos Espíritos, depois ele publica o Livro dos Médiuns. Os dois livros realmente notáveis. E ele vai falar que o Livro dos Médiuns é uma decorrência do Livro dos Espíritos. Então ele faz esse estudo aprofundado, depois ele faz uma pequena pausa, ele se recolhe a uma ilha lá no sul da França, deixa até a esposa, lá em Paris, e ele se recolhe e começa a estudar mensagens
que vinham, né, por meio de psicografia, centenas e centenas, e escreve então o terceiro livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E neste livro, Kardec faz então a grande conexão entre a primeira revelação, logo no início do primeiro capítulo, os 10 mandamentos, a segunda revelação e a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo surge no momento em que a humanidade está mais amadurecida. Surge no momento em que alguns ensinamentos do Cristo foram deturpados na sua essência. Então ele veio cumprir a mensagem do Cristo, de consolador prometido, de consolar, trazer esclarecimentos, de trazer um alento, porque nós vamos compreender as nossas dores dentro de uma ideia de justiça divina, e ao mesmo tempo trazendo ensinamentos novos, como por exemplo a questão da reencarnação. Não é que seja um ensinamento novo, mas a maneira como Kardec abordou é muito nova. O estudo que ele faz. Jesus não pode falar da reencarnação, não se compreendia isso, salvo exceções. Mas ele falou que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ele falou de tudo, Jesus, mas de maneira ainda muito restrita, de acordo com os ensinamentos da época. E ao Espiritismo caberia engrandecer esses ensinamentos. E o Espiritismo é obra do Cristo, como Kardec vai dizer com todas as letras ali, no capítulo 6 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Cristo Consolador. E o Espiritismo, então, o Espiritismo surge numa ideia de que nós estamos num progresso espiritual e que nós temos que ter uma maturidade espiritual. Ele marca dois momentos, de uma maturidade científica, de conhecimentos da humanidade, na Europa principalmente, e marca também um momento nosso pessoal, da nossa história evolutiva. Desde os 10 mandamentos, passados os séculos até o Espiritismo, ali quase em torno de 3.000 anos, ali é a nossa história evolutiva dentro da ideia de cristandade. Dentro do momento em que nós já saímos do momento da irracionalidade e que nós estamos a caminho, então, da nossa espiritualidade maior. Então, esse é o grande propósito da doutrina espírita. É nos fazer ver que nós estamos dentro de um ciclo de aprendizado, enquanto que nós nos encontramos, que nós temos que aproveitar esse ciclo de aprendizado, porque nós estamos sujeitos a uma lei de progresso. As leis divinas, elas são leis de progresso. Jesus também trouxe isso de uma maneira um pouco mais restrita. Diz que havia sim o reino dos céus, e hoje o Espiritismo diz que realmente o reino dos céus são as construções íntimas que nós temos no nosso interior, no nosso eu espiritual. Mas dessas construções íntimas, elas nos vão propiciar acesso a regiões espirituais. Isso Cristo não pôde falar porque ninguém compreendia. Hoje muitas pessoas já têm dificuldades de compreender. Imagine isso há 2.000 anos atrás. As regiões espirituais que nós temos acesso no meio da nossa literatura espírita. Regiões de sofrimento, regiões de aprendizado, colônias espirituais e outras regiões sublimes que ainda nós estamos começando a compreender. Mas essas regiões não são o reino que Jesus se referiu. O reino está dentro. Mas esse reino propicia acesso a essas regiões. É um exemplo do que o Espiritismo trouxe, complementando o ensinamento do Cristo. O Espiritismo vai dizer que nós estamos sujeitos à lei de reencarnação, que nós temos uma vivência aqui no plano corpóreo e temos uma vivência lá no plano espiritual quando nós desencarnamos. Depois nós nos preparamos e retornamos aqui à Terra ou a outros planetas para o nosso progresso espiritual. O Espiritismo vai dizer que todos os planetas são povoados, ainda que nós não temos uma compreensão exata de como isso realmente funciona. Mas existem milhões e milhões e milhões de astros e todos são povoados, porque é incompreensível a criação do universo sem e que só nós fôssemos os únicos habitantes. Isso caberia ao Espiritismo dizer. E o Espiritismo então engrandeceu a noção também do Evangelho, expandiu a noção de Evangelho. E Jesus não é visto pelo Espiritismo apenas como um Salvador, como muitos o tiveram, mas sim como um Espírito puro que encarnou entre nós para que nós aprendêssemos como chegar até o Pai. É o nosso modelo e guia, como está no Livro dos Espíritos. Então essa é a grande noção que o Espiritismo nos trouxe. São vários ensinamentos. Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo e em seguida escreveu o livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E é ali que ele trouxe noções da justiça divina,
Porque a noção está justamente em saber o que os espíritos estão experimentando, estão passando no plano espiritual, de acordo com aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer enquanto se encontravam aqui encarnados, satisfazendo o ensinamento do Cristo a cada um de acordo com as suas obras. É lá que nós teremos então acesso a essas informações. E no último livro de Kardec, que ele publicou no ano de 1868, alguns meses antes da desencarnação, ele desencarnaria no dia 31 de março de 1869, lá em Paris, aos 65 anos de idade. Ele publicou o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Trouxe uma reinterpretação do que realmente é milagre, à luz da doutrina espírita, as predições, as profecias que o Cristo trouxe, de acordo com o Espiritismo, e na sua primeira parte, ele vai dizer do caráter, de revelação da doutrina espírita, que é uma revelação porque justamente trata de temas do nosso progresso espiritual. E pode observar, não existe uma linha de Allan Kardec que nós podemos dizer hoje que está ultrapassada. Podem reparar. Como ler os 10 mandamentos no sentido mais espiritual, eles permanecem rígidos, porque são de origem divina. O Evangelho de Jesus, então, dispensa comentários. É como se estivéssemos lendo algo que foi escrito ontem, da sua atualidade. E ler também no Livro dos Espíritos e outras obras de Kardec, também tem esse valor universal. E Kardec reservou para o livro da Gênese essa questão de nos informar desse caráter de revelação da doutrina espírita. Já estava mais amadurecida a doutrina e que é uma revelação que veio por ordem de Deus aqui para a Terra. E marca então esse grande triunfo da humanidade toda. Nós ainda estamos num primeiro momento, por assim dizer, né? O Espiritismo tem um pouco mais de 150 anos, ele é muito novo ainda. Nós estamos aqui, somos os primeiros, ou quase os primeiros, digamos assim, de ter acesso a esse conhecimento universal. Mas o Espiritismo demonstra, né? Os Espíritos são unânimes em dizer isso. O Espiritismo, ele mostra esse momento em que o conhecimento universal, que é estudado no plano espiritual, por espíritos superiores que transmitem para os inferiores, o Espiritismo se materializou aqui entre nós por meio desse conhecimento. Toda a literatura que veio a partir do Livro dos Espíritos confirma a tese e os conhecimentos que ali está contido. E todas vão ali satisfazendo esse anseio de fome espiritual que nós temos. Jesus trouxe o seu núcleo. Jesus é o núcleo do conhecimento. Nós não podemos falar de Espiritismo se não falarmos de Jesus. O Espiritismo expande, por isso que se fala que o Espiritismo é o próprio cristianismo redivivo, está vivo, vivendo novamente. É uma noção, não tem como, a noção de cristianismo dentro da pureza de Jesus e de Espiritismo são noções indissociáveis. É como se fosse o espírito e o perispírito, são indissociáveis. Por mais que nós possamos estudá-los separadamente, mas um espírito, ainda que seja puro, ele permanece com o seu perispírito. Isso também é a noção de cristianismo e espiritismo. O espiritismo revigora a pureza dos ensinamentos do Cristo, que foram muitas vezes deturpados, ou tratados de maneira mística, ou ainda ritualizados como sendo expressões exteriores. Mas a pureza foi resgatada, está sendo resgatada pelo Espiritismo, pelo trabalho primoroso que Allan Kardec fez, de pesquisa, de estudos, deu um caráter muito científico a essas leis universais. E depois todos os espíritos que vieram depois dele, por meio de grandes missionários, como Francisco Cândido Xavier, entre outros, que vieram então reinterpretar e trazer novas compreensões dos ensinamentos que estão ali na doutrina. E o estudo se faz então algo essencial para que nós compreendamos toda essa trajetória onde nós nos encontramos aqui. O Espiritismo, ele representa essa luz que nós temos em nossas vidas. O Espiritismo, ele não vem solucionar por si só os problemas da nossa existência, os conflitos íntimos, ou vem nos dar uma resposta milagrosa para os desafios, enigmas da nossa existência humana. Mas ele proporciona mecanismos, ferramentas e caminhos que nós temos que percorrer para alcançar a nossa felicidade. A felicidade é o fim, mas nós podemos ter uma luz dessa felicidade que nos aguarda
mediante o esforço no cumprimento das leis divinas, dirão os espíritos, Allan Kardec. Não há outro caminho a ser seguido por nós. Muitos caminhos podem chegar até Deus, mas o caminho mais rápido é pela lei de amor. No fundo de todas as religiões, realmente que pretendem o bem da humanidade, no fundo está ali a lei de amor. Mesmo porque todas as religiões que caminham para o bem, elas têm origem na ideia do Cristo no plano espiritual. Todas as construções que nós temos aqui na Terra, boas, que caminham para o bem geral, elas têm origem no plano espiritual. Isso os Espíritos são unânimes e nos afirmaram. E nós alcançamos o ano de 2020. Já estamos no terceiro milênio, num momento de transição também segundo os Espíritos, onde a Terra passa por um momento de turbulências, mas essas turbulências darão lugar, então, ao lugar onde a lei divina se passa mais límpida, onde os nossos vasos serão mais limpos para receber a verdade divina. Mas isso depende de um esforço de todos nós. Nós não podemos ter o rótulo de espírita ou de cristãos sem que isso signifique uma mudança profunda no nosso comportamento. Toda a nossa conduta, enquanto nós nos encontramos aqui encarnados, deve expressar os ensinamentos do Cristo. Uma frase que nós vamos pronunciar, deve estar impregnada do Cristo dentro de nós. Isso é fundamental que nós tenhamos. É uma irresponsabilidade nós nos rotularmos de espíritas sem que houvesse um esforço em praticar os ensinamentos que vêm por meio da doutrina espírita. Isso seria muito pouco, seria nós ficarmos na superfície de um lago e não conhecer as belezas que existem ali além dessa superfície. E quanto mais as águas forem límpidas, forem tranquilas, mais nós vamos refletir a luz que vem do alto. É fundamental que nós nos impregnemos de tudo isso, que nós realmente aprofundemos a noção de responsabilidade perante a vida. Emmanuel vai dizer que o Espiritismo nos trouxe a responsabilidade de viver. Uma das frases que eu gosto muito dele. E que nós não podemos mais ser aquelas mesmas pessoas de antes de termos travado contato com a doutrina espírita. Nós temos que renovar o nosso íntimo para verdades espirituais, para verdades imortais. Elas que nos conduzirão ao reino dos céus, que é aquela promessa do Cristo, que nós temos que percorrer. Eu vou concluir a nossa fala da manhã com uma mensagem do Espírito Emmanuel, nesse livro aqui que eu já trouxe, Momentos de Paz. São vários espíritos pelo médium Francisco Cândido Xavier. E ele diz assim, é uma prece na verdade, mas eu vou fazer a leitura dela, chama Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir o entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será
invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. É um resumo que ele fez aqui do próprio Espiritismo, do próprio cristianismo. Então, que possamos ser pessoas corajosas para enfrentar os desafios da vida, com cabeça erguida, mas com a cabeça erguida para o céu, construindo a humildade que nós temos que introjetar em nosso íntimo e sermos cada dia pessoas melhores. Porque sermos pessoas melhores, nós seremos aqueles bons espíritas que Kardec diz no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Agradeço mais uma vez aqui aos trabalhadores, ao presidente da casa, a Cineia, sempre pelo convite, gosto muito, aos irmãos aqui, e que todos possamos ter uma boa semana. Obrigado a todos.